Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NPWcast. Hoje nós temos muitas novidades para vocês e, claro, como sempre, né, nós trazemos para vocês muitas novidades e pessoas incríveis para compartilhar com a gente experiências, cases de sucesso. E hoje não seria diferente das outras gravações. Nós temos uma pessoa muito especial hoje aqui conosco, CEO da HiFlex, uma empresa que existe há 35 anos no mercado, uma empresa muito bem consolidada, com uma marca muito visível no mercado. É uma empresa que nasceu numa ordem familiar, tem origem familiar, né? Então, passaram-se algumas gerações. E, atualmente, essa empresa atua no mercado no segmento de indústria. E eu quero trazer para vocês e apresentar toda a história e trajetória de vida Jordânia Tavares. Seja muito bem-vinda, Jordânia. Muito obrigada. Olá para todo mundo também. Estou muito feliz por estar aqui participando e espero contribuir com alguma coisa aí para o pessoal que vai nos ouvir, nos assistir. Com certeza, com certeza. Até porque toda a experiência que você tem vai agregar muito para a gente. A HiFlex é uma cliente da NPW já há algum tempo. E nós vamos falar aqui de muitos temas que faz muito sentido, não só para o segmento de indústria, mas para outros mercados que ainda têm dúvidas de algumas estratégias quando nós falamos em contratação de pessoas, consultoria, enfim. Então, nós vamos navegar um pouquinho nesse tema. E, claro, a Jordânia vai trazer para a gente a experiência que ela vivenciou durante esse período e que vivencia junto com a parceria da NPW. Mas, antes disso, eu quero já fazer uma propaganda para quem não sabe e precisa ter essa experiência. A Jordânia, ela tem um livro muito especial e que traz muito conteúdo no mundo do empreendedorismo. Então, se você quiser falar um pouquinho do seu livro para as pessoas que tiverem interesse em adquirir, onde compra, qual que é o tema desse livro, fique à vontade, Jordânia. Ah, bacana. Bom, o ano passado eu fui convidada a participar de um livro, né, que fala do sucesso das empreendedoras femininas no Brasil. Então, está eu e mais algumas outras empreendedoras de cases de sucesso, e cada um conta um pouco a sua história, que é importante compartilhar isso, porque tem sempre aquele que está começando um negócio e fala, caramba, não sei se vai dar certo ou não. Então, esse livro veio para ajudar, é da editora Gregori. O ano passado a gente lançou ali na Livraria Cultura, na Paulista, e está tendo uma saída bem bacana. Parabéns, então, parabéns pessoal pela conquista. Se o pessoal quiser, é só procurar nos sites tem bastante livrarias já vendendo o livro. Então, está disponível já para vender. Que legal, que legal. A gente vai falar um pouquinho agora, que assim, é muito legal, né? Quando a gente olha numa linha de frente, né? Uma figura feminina ali tocando como CEO de uma indústria muito bem conceituada no mercado, que é a HiFlex. E a gente teve, obviamente, né, no mercado, nos últimos anos, muita movimentação e, eu diria, modelo de gestão diferenciado por conta do modelo híbrido do trabalho remoto, né, que a gente vivenciou agora nos últimos anos por conta da pandemia. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que você vivenciou nesse modelo remoto, híbrido, como que você gerenciou a equipe da HiFlex, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa da equipe, em muitos momentos as pessoas não estavam 100% presentes. Vocês trabalharam com algum indicador? Como que vocês acompanhavam esse time? Os resultados foram os mesmos ou não? Vocês tiveram dificuldade? Compartilha com a gente um pouquinho esse tema, Jordânia. Bacana. Eu acho que a pandemia, além de toda a parte ruim que foi, alguma coisa ela deixou de bom, né? Eu sempre falo, tudo ruim tem alguma coisa de bom. E eu acho que o bom foi isso. A parte híbrida, né? De um trabalho que a gente pode fazer. Porque antes, não só a HiFlex, mas eu acredito que muitas outras empresas era muito fechada a esse trabalho híbrido, ou de trabalhar em casa, achar que a pessoa trabalhando em casa não estaria ali entregando um resultado, estaria de boa, né? E não é verdade. A pandemia nos obrigou a isso, né? E a gente percebeu que como isso ajudou no dia a dia das empresas. Então, a HiFlex, ela não estava preparada para esse tipo de trabalho. E eu acho que muitas outras empresas também não. Até porque tinha que ter um investimento de uma infraestrutura. Porque não é somente ir para casa
e vai trabalhar de casa, né? Você tinha que ter uma infraestrutura, você tinha que ter um servidor que as pessoas poderiam acessar, ter uma internet boa, um computador bom, né? Algumas ferramentas de trabalho de TI tinha que estar disponível. Então, o que eu percebi que empresas menores ou até de médio porte ainda não estava preparada para esse investimento. E com a pandemia, todo mundo ficou meio com receio. Vou investir nisso ou não vou? Então, eu acho que isso foi mudando. Não foi uma coisa que mudou totalmente. Muitas empresas, clientes nossos multinacionais, tiveram férias coletivas, né? Naquela época que, tipo, o que eu vou fazer? Põe todo mundo em casa. Mas aí, com o tempo, a gente tinha que ir dando um jeito. E eu percebi que as empresas foram trabalhando de forma lentamente, se adequando, né? Hoje eu percebo que o trabalho híbrido é muito bom, porque você consegue hoje contratar pessoas que não estão mais ali na sua região, então você já não fica tão limitado àquela quantidade de candidatos, né? Você consegue contratar pessoas que moram em outro estado. E você vê que o resultado não está muito ligado à pessoa estar dentro do seu escritório. Eu, por exemplo, às vezes estou numa segunda-feira, eu deixo a segunda-feira para todas as reuniões. Então, não faz sentido eu sair da minha casa e ir para a empresa para ficar sentada na cadeira fazendo reunião o dia inteiro. Você pode fazer da mesma forma Eu posso na sua fazer casa, na minha casa. Exato. E eu trabalho contra o fluxo no trânsito. Mas eu tenho amigos que não. Então, ele demora 2 horas para chegar no trabalho e depois 2 horas para voltar. Né? A qualidade de vida dele também é ruim. É precário. Então, por que não trabalhar em casa, que essas 4 horas que ele está no trânsito, ele pode produzir? Ele pode trabalhar de uma forma mais saudável e render. Isso não está relacionado. Ou até fazer outras coisas, né? O tempo que ele tem livre, por exemplo, ele conseguir frequentar uma academia, fazer um curso, ler um livro, que é um tempo que ele ganha para ele, ao invés de ficar no trânsito. Exatamente. Então, eu percebi que isso foi mudando. As empresas, elas foram mudando a cultura dela, até os chefes, né? Então, eles foram mudando e viram que realmente não faz sentido você exigir que aquele funcionário que te dá um resultado, independente de onde ele esteja, obrigar ele a estar dentro de um escritório ali. Então, eu acho que a pandemia veio para ajudar nisso. Hoje, eu faço muitas reuniões com o cliente online. Às vezes, alguma coisa técnica. Então, antes eu tinha que pegar meu carro e ir até a cidade do cliente. Coisas que às vezes meia hora você consegue resolver numa reunião online. A produtividade aumentou, né? Sim, eu acredito muito nisso. E você tem hoje, né? Você tem ferramentas hoje disponíveis no mercado que você pode administrar e ver se está dando resultado ou não. Então, não é necessariamente ele estar dentro do escritório ou dentro da casa dele. A gente tem que medir por resultados, né? Isso dá para perceber. Então, se você está muito próximo da sua equipe, você sabe se está dando resultado ou não. Sim, sim, com certeza. Né? Não é necessariamente bater o cartão às 8 e bater o cartão às 18 que vai estar dando resultado. Sim, sim, né? muitas vezes não, né? Hoje você tem muitos indicadores, muita coisa que você consegue medir o resultado de um profissional. Só que também a gente perdeu, e aí eu percebi que as empresas estão mudando novamente, que a gente vê o trânsito gigante que voltou a São Paulo, que muitas empresas não querem mais 100% home. Elas querem também um pouco no escritório. E eu percebo isso, porque também 100% cada um na sua casa é ruim, porque esse contato que nós estamos tendo aqui, Karine, é muito importante. Olho no olho, conexão, tomar um café juntos. Exatamente. Então, assim, e às vezes bate um papo totalmente aleatório, daquele do dia a dia do trabalho, mas que é de muito valor. Com certeza. Porque você vai criando afinidade com a pessoa. E isso somente à distância, em reuniões, online, enfim, isso perde. Então, eu percebo que as empresas estão fazendo esse mix justamente porque ela perdeu. As conexões, elas são mais fortalecidas quando você tem olho no olho e no contato físico. Porque a produtividade, ela é muito boa quando você tem um computador e consegue trabalhar remoto. Mas você muitas vezes não consegue criar conexão. Porque é um vidro que divide a Jordânia de um lado da reunião e a Karina do outro lado. Então, assim, o híbrido é algo muito saudável.
Porque ao mesmo tempo que você ganha tempo e produtividade no dia a dia, no híbrido, você também tem aquele momento que você senta, consegue tomar um café, almoçar com a equipe, falar de temas que não são relacionados ao trabalho, porque muitas vezes quando você entra na reunião online, é uma reunião muito objetiva, que você já entra na reunião falando do tema e o motivo porque vocês marcaram aquela reunião, e aí as conexões vão se perdendo e aí fica com pouco engajamento. Então, o híbrido é um modelo muito saudável. Você trouxe um tema bem legal também quando você fala da flexibilidade e da facilidade de contratar pessoas de outras regiões. Então, nós temos muitos clientes na NPW que, às vezes, a empresa fica na Paraíba e o time trabalha de Goiânia, de Brasília, de São Paulo, Minas Gerais. Então, isso é muito saudável também, porque além de você ter mais opções no mercado, né, você consegue fazer um mix das culturas. Porque um profissional de Minas Gerais, talvez, ele não tenha o mesmo perfil de um profissional de São Paulo. E aí, quando você acompanha um time, né, com diferentes localidades ali, também é saudável para a empresa, né? E isso vocês também vivenciaram na Highflex, essa mudança de cultura quando você trabalha com times que moram em lugares diferentes, a questão da idade dos profissionais. Fala para a gente um pouquinho da sua experiência dessa movimentação. Na própria NPW, quando eu abro uma vaga e eu faço aquele bate-papo com vocês, eu sempre falo, gente, não precisa morar perto da empresa. Não precisa morar perto da Highflex. Então, a gente acabou de finalizar uma vaga com vocês de um vendedor que eu falei, ele vai atuar no interior de São Paulo. Não precisa morar aqui perto. Ele pode morar em várias regiões próxima dessa região que ele vai atuar, que não é próximo da gente. Porque dali da casa dele, ele já vai trabalhar em casa, vai fazer toda a programação dele e ele vai estar em campo. Então, isso tudo facilitou coisas que antes a gente talvez não tinha esses insights. Né? Mais engessado, né? É muito mais engessado, né? Então, porque era uma coisa muito mais tradicional, mais quadradinha. Então, eu acho que a pandemia, ela veio para... Porque você não tinha. Então, você tinha que abrir os seus horizontes para você poder sobreviver. O que eu vou fazer? Eu não posso, é proibido, né? Então, o que eu vou fazer? E aí, a gente foi criando alternativas. O pessoal de exportação. Se eles falam com o pessoal de outros países, que faz sentido ir na minha empresa? Tem custo, né? Tem o custo que ele vai sair da casa dele para a empresa, Sim. Né? Se ele vai ficar no telefone, e-mail, e quando ele estiver no cliente, ele não vai estar aqui no Brasil, ele vai estar em outro país. Em outro país. Então, o que muda isso pra gente? É um processo muito lógico, né? Exato. Ele responde para a Suíça porque ele tem que estar em Mogi. Exatamente, ele pode estar em qualquer lugar. Sim. Né? Que ele tem que estar próximo da onde vai facilitar a vida para ele, né? Para que ele possa desenvolver bem. E nós estamos fechando também pela NPW, um vendedor na Bahia. Nossa, que legal. Então, as primeiras entrevistas, a gente está fazendo tudo online. Para depois eu poder ir até lá. Entendi. Para conhecer a pessoa. Para conhecer a pessoa. Porque Sim. aí eu também acho importante essa conversa. Presencial. Isso, olhar, ver o jeito, como se comporta. Eu acho isso muito importante também. É porque só o conhecimento técnico vai ficar raso, né? O profissional. De Sim. repente, tecnicamente, ele é muito bom, mas você, na conversa, muitas vezes não teve tanta empatia, aquela coisa de afinidade. Porque eu trabalho em equipe, você precisa também ter afinidade com a equipe. Não é só olhar o conhecimento técnico, né? Que isso no cafezinho ali, a hora que você Exato. levanta da sua mesa do trabalho, você vai tomar um café, te ajuda bastante também. Que é isso que eu falo, 100% também não é bacana. Você conhecer um pouquinho da vida pessoal, saber que é casado, que tem filho, que tem um cachorro, que tem um gato. Gosta de viajar, Se onde gosta de mora. viajar, tudo isso vai criando uma afinidade. Exatamente. Isso é bom. E não só isso, às vezes eu tenho alguns clientes que são escritórios de engenharia, que é bem técnico. E eles falaram assim, poxa, Gi, é difícil também 100% de home, num escritório de engenharia. Porque às vezes você está batendo um papo no café ou no almoço, e vem uma parte técnica que não tinha nada a ver daquela reunião. Mas ele dá um insight para o outro. Poxa, não tentei desta forma. Não tinha pensado nisso. Não tinha Foi pensado ótimo. nisso. E naquele dia a dia de uma reunião, não vai rolar. Vai rolar nesses encontros de almoço, tudo. Os famosos insights, né? Exato. E você precisa também ouvir a pessoa como
humano, né? O profissional, ele é uma pessoa. Então, o chefe também precisa estar junto. Sim. E só conversa por tela, isso se distancia um pouco. Então, eu acho que dá, sim, para a gente ser flexível. Eu acho que hoje um líder, ele precisa se adequar às novas tendências. E isso também está relacionado à sua pergunta, e a questão de idade. De idade, se é homem, se é mulher, se é uma pessoa acima dos 50, se é uma pessoa jovem, né? Eu digo que algumas lideranças antigas não cabem mais dentro das empresas, né? Eu tive alguns problemas no passado com a HiFlex e um feedback que eu dei para um dos chefes foi: você precisa mudar, porque esse tipo de gestão não cabe mais dentro das empresas. Né? Modelo engessado, que modelo falta engessado, inovação. até a forma de dar um feedback, até uma forma de cobrança de resultado. Então, precisa mudar. Então, os líderes, os donos de empresas, precisa mudar, senão não se encaixa mais no mercado. Né? E a habilidade também, Jordânia, é da gestão de pessoas, né? Porque, como você falou, a equipe de uma empresa são pessoas. Os nossos clientes, nossos fornecedores, parceiros, enfim, são pessoas. Então, assim, a gente precisa entender de pessoas e saber como as pessoas funcionam. E o organograma das empresas, né? Ela é presidente, ela é diretora, ela é analista, ela é coordenadora. Isso faz parte de uma cultura organizacional para a gente saber quais são os papéis que cada um precisa desenvolver. Mas por trás dessas pessoas, muitas vezes, sentado ali numa reunião, num almoço, você tem vários insights de um bate-papo, que a pessoa falou alguma coisa, você fala, poxa, você falou isso, eu nunca nem tinha pensado, eu nem fiz esse teste, mas é algo que pode dar certo, né? Então, essa habilidade de interação com pessoas e conhecer de pessoas também é fundamental para o negócio prosperar. E isso a HiFlex tem isso muito na veia, né? A inteligência emocional é um dos requisitos de qualquer líder. Ele precisa disso. Porque muitas vezes você contrata uma pessoa e ela começa a te dar um bom resultado. Oh, bacana. Quem não quer? Sim. Que as pessoas dêem resultado. É isso, para isso que a gente contrata, para resultados. Dizer também que a empresa não está pensando em resultado? Não posso dizer isso. Sim. Mas para dar resultado, eu preciso de pessoas. E pessoas são seres humanos. E são diferentes. Não tem um formato igual para todo mundo. E nessa história de você estar ali junto com o seu funcionário, de repente ele começa a não te dar mais resultado. E quando você está conversando com ele, você entende que ele está passando por um momento. E é um momento ali que ali vai passar. E você começa a entender. E aí você começa a entender por que ele não está dando resultado. Uhum. E você muitas vezes pode ajudar ele. Eu digo que a maior parte do tempo de um líder é na gestão de pessoas. Então, é para pensar como eu vou dar resultado? Você pode criar estratégias. Sim, eu faço isso, crio essa estratégia. Mas quem vai executar? São as pessoas, é o time. Sim. E também não adianta eu criar uma estratégia e colocar para uma pessoa que eu sei que não é o perfil dela. Ela não vai entregar. Vai se frustrar. Então, é olhar para o seu funcionário e ver o que ele tem de bom. Né? Então, mas ele não consegue isso. Então ele não serve para essa função, mas ele serve para outra função e ele vai estar bem, ele vai te dar muito resultado. Uhum. Né? Então, a gente não pode colocar as pessoas dentro dos seus processos. A gente primeiro faz o processo, olha para o seu time e vê qual que se encaixa melhor dentro daquele processo. Ele vai estar feliz, fazendo o que ele gosta, e ele vai te dar um resultado. Sim. E você vai olhar para ele, vai olhar ele como pessoa. Eu costumo dizer assim, a pessoa que é muito extrovertida, comunicativa, gosta de trabalhar com pessoas, em grupos, já pensou essa pessoa sozinha, numa sala fechada? Ela vai performar? Não. Porque ela está sozinha numa sala, ela precisa de pessoas, ela gosta de grupos, ela gosta de interagir, ela é comunicativa. Ela não vai conseguir ficar numa sala, ela vai frustrar. E talvez não vai entregar o que precisa. Então, esses pequenos detalhes também faz a diferença no dia a dia dos profissionais, pensando no trabalho presencial, porque o remoto, obviamente, as pessoas estão dentro de casa, enfim, muitas vezes sozinho, trabalhando. Mas são detalhes muito importantes para que a gente enxergue a longo prazo, quando a gente fala em performance e entrega de resultados, e respeitando o que cada um tem de extraordinário para entregar, porque todo mundo tem.
só que muitas vezes as pessoas têm, mas estão na área errada. Então, essa percepção e esse conhecimento, com certeza, é a liderança que precisa enxergar, né? Então, ela vai definir a estratégia, vai entender o que esse time pode oferecer e quem vai fazer o quê, para que esse conjunto ele tenha uma entrega dentro das nossas expectativas. Uma vez eu vi de um líder que ele não gostava de pessoas. E aí, realmente, eu me preocupei. Se ele não gosta de pessoas, ele não pode liderar pessoas. Sim, com certeza. Né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na contratação. Né? Porque se a pessoa ela não gosta, ela não vai saber lidar com as pessoas. Sim. E as pessoas são diferentes. E com a pandemia, realmente, a gente teve muitos problemas de saúde mental. É fato. Né? Muitas pessoas perderam pessoas da família. Né? Então, a gente tem que ter realmente, estar ali de frente, né, da situação e saber ouvir, interpretar, entender e ajudar. Sim, com certeza. Sim. Isso é bem legal, isso é bem legal. A gente falou muito de pessoas aqui e eu quero trazer um outro tema também que é bem oportuno aqui para a gente compartilhar também um pouquinho, que é sobre a questão do RH estratégico, né? Quando a gente olha o mundo de consultorias, eu quero que você traga para a gente um pouquinho, Jordânia. Hoje vocês têm um RH dentro da Hi-Flex, a NPW complementa o seu RH. O quanto foi estratégico a parceria da Hi-Flex com a NPW? Porque muitas vezes as empresas têm uma limitação, obviamente, às vezes de budget, ou às vezes a insegurança ou o medo, né? Será que eu vou pagar para uma consultoria, ela vai entender do meu negócio e vai trazer a equipe certa? Então, assim, queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência que você vivenciou com a NPW, quando a gente fala em RH estratégico, entrega, formação de times, o quanto isso desafogou o trabalho de vocês no dia a dia para deixar a NPW fazer o que ela tem expertise, falar um pouquinho da flexibilidade, elasticidade quando você trabalha com uma consultoria, que você, melhor do que ninguém, pode trazer todos os cases que você teve junto à NPW e o que mudou a sua operação do dia a dia com esse trabalho junto à NPW, né? Acho que o pessoal de RH vai gostar do que eu vou falar. Vai fazer propaganda, então, hein? Que bom. Não, porque, assim, a Carol que faz a maioria dos seus processos. Ai, que legal, que legal. O que acontece? O RH, quem está me ouvindo do RH sabe que ele tem uma demanda muito grande, dia a dia. Sim. Né? Porque não é só o RH. O RH também é aquele consultório que o pessoal entra e fala, ai, mas o meu chefe, ai, mas lá na minha casa, não sei o quê. E ele acolhe, ele tá ali para acolher as pessoas, né? E aí, como é que ele vai ter todo aquele tempo para fazer aquele trabalho de entender a demanda, né? De uma nova vaga, tudo, e buscar no mercado, né? Então, eu sempre sou a favor que a gente não precisa ser especialista em tudo, né? A gente tem que ser especialista no nosso equipamento, mas não em tudo. Então, o RH usar uma consultoria como uma ferramenta de trabalho para ele só tem a ganhar, né? Porque a NPW é especialista nisso. O RH das empresas, muitas vezes, tem muitas demandas diárias, de outras coisas, né? Ela não faz só contratação. Né? Ela tem outras demandas. Então, ela terceirizar uma empresa especialista e trabalhar em conjunto, ela só tem a ganhar. Porque ela está ali na demanda dela diária e tem alguém fazendo esse trabalho para ela, né? Então, essa questão de custo é muito relativa, né? Porque a gente, às vezes, contrata e aí não dá certo, você contrata de novo e o custo para contratar é muito grande. Tem processo de integração, às vezes tem uniforme, tem treinamento. Então, você arrumar uma consultoria que esteja trabalhando junto com você, entendendo o perfil da sua empresa, entendendo o perfil da vaga e ir buscando no mercado, eu acho que o custo, ele se paga. Né? Não é somente aquela nota fiscal que vem, ele se paga. Então, é isso que eu acho que as empresas, elas precisam abrir um pouquinho. Então, alguns serviços que não é nosso, né? Porque nós vendemos equipamentos, a Hi-Flex vende porta, niveladora. Ok, isso a gente tem que ser especialista. Mas o RH, nossa, ele tem uma demanda muito grande diária.
Então, contratar, terceirizar empresas que podem fazer esse trabalho para a gente é muito importante. Eu acho que só tem a ganhar. E a velocidade desses processos também, porque aí vocês vão focar em outras coisas e o RH da NPW focar no dia a dia para trazer a pessoa ideal para vocês. E como que funciona o engajamento do seu RH com o time do RH da NPW? Bom, a gente primeiro vem a demanda, a necessidade. Então, a gente faz uma pré-reunião com a NPW. E geralmente faz com o chefe também. Porque também não adianta você arrumar um perfil de um candidato que não vai casar com aquele chefe. Isso tudo é bem complexo, não é tão simples assim. Você abrir uma vaga, vendedor externo, precisa de saber dirigir. Não é bem assim que funciona, né? Então, assim, a NPW faz aquela reunião para gente de alinhamento, para entender a vaga. E aí ela começa a fazer o trabalho. E aí ela começa a demandar. E muitas vezes pode acontecer de um realinhamento. Pô, não, NPW, Carol, não é legal. A Aline também trabalha. Não, ó. Mas por quê, Gi? Fala um pouquinho para mim. Por causa disso, disso, disso. Ok, então vamos lá. Então ela vai, alinha e aí encontra. Esses dias aconteceu desse vendedor na Bahia que a gente está procurando. E eles mandaram os currículos. Eu fiz a entrevista com todos e eu gostei de 2. Aí eu perguntei para as meninas. Quais que vocês indicariam? Aí ela, Gi, eu acho que esse e esse. Eu falei, é esse mesmo que eu pensei. Então, tá muito alinhado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu falei, olha, a gente tá muito alinhada, porque ao longo do tempo, isso vai ficando melhor ainda. Vai estreitando. Vai estreitando, porque ela já conhece o perfil da empresa, já conhece o perfil do candidato que se adequa mais à empresa. Isso é muito bom, cara. É muito bom. E fica uma operação muito estratégica, né? Porque nós temos outros clientes na NPW que tem projetos fechados com o cliente dele e precisa montar um time de pessoas com grande volume muito rápido. Então, muitas vezes o RH dele não vai conseguir, porque não tem tantas pessoas assim no RH trabalhando. Sim. E muitas vezes o RH dele é muito genérico do cliente. Então, às vezes, você abre uma vaga muito específica que precisa de um conhecimento a mais, tanto no negócio quanto no segmento, e entender o que realmente esse perfil vai fazer, e colocar na mão de uma consultoria especializada, você ganha tempo, otimiza processos, você consegue focar no seu próprio negócio. E aí tem 2 gatilhos para isso, né? Que as empresas geralmente nos procuram. Por conta da nossa expertise e especialidade em alguns perfis específicos de mercado. Muitas vezes porque eles precisam contratar um time grande de pessoas e não tem time para isso, e aí precisa colocar na mão da NPW. E um terceiro item também é quando tem algumas vagas muito específicas e estratégicas que o RH dele é genérico e não consegue contratar, principalmente de alta gestão. Diretor, gerente, enfim, e acaba que não entrega o profissional ideal, perde tempo no processo e a operação fica com um gap ali, porque não tem a pessoa ideal. Então, eu percebo essa característica nos clientes da NPW, de diversos segmentos que nós temos, obviamente, mas e que o feedback é muito parecido com o que você trouxe aqui, né? Essa experiência de engajamento, de entrega, de assertividade, essa conexão com o nosso RH e o seu, porque para a engrenagem rodar, precisa da nossa atuação e a de vocês. Exato, precisa de um conjunto. Então, a parte mais pesada, né, mais mão na obra, é realmente da NPW. Mas se da parte da Highflex não tiver também um desejo daquilo se realizar, também fica difícil para a NPW. Sim, né? sim. Então, a gente precisa, né? Então, está sempre alinhado, né? Então, as meninas... Isso é sempre. Então, às vezes, elas falam, Gi, eu já falei para elas assim, meninas, para mim, é melhor WhatsApp. Beleza. Então, às vezes, elas mandam, Gi, o que você pensa disso? Isso dá certo na empresa. Então, eu vou usar essa linha. Entendeu? Então, tem essa troca também. Essa construção. Tem essa construção, sabe? Porque muitas vezes são vagas bem específicas, né? E vocês têm clientes de todas as áreas. Sim, sim, né? sim. Então, é importante essa troca, quando é bem específico, né? Para falar, olha, assim, melhor dessa forma. E aí, a gente vai se adequando e o resultado tem sido muito bom pra gente. Que bom, que bom. Fico feliz com isso. E a gente fala muito de fit cultural, né? Que não é só passar o job description da vaga e falar, é só isso daqui. Mas quem é a Highflex? O que ela precisa? Qual é o propósito dela? Quais são as premissas? O que ela gosta e o que ela não gosta?
independente do perfil técnico. Então, essa construção que você falou, quando a gente fala em fit cultural, é justamente a convivência das duas empresas para nós nos conhecermos cada vez mais e a assertividade realmente aumentar. Mas eu também não poderia deixar de falar que para que tudo isso aconteça, a gente precisa reconhecer a flexibilidade que a HiFlex tem nos processos, de escutar o que o nosso RH também tem para falar e dar a oportunidade para pessoas participarem do processo. Muitas vezes homem, mulher, às vezes a idade mais avançada, menos avançada, que é a famosa... que nós já conversamos, inclusive, que a flexibilidade de vocês para que tudo dê certo tem uma participação forte do lado da HiFlex, né? Porque se você engessa todo o processo e fica inflexível com tudo que a gente apresenta, provavelmente o processo não vai ser concluído com sucesso. Então, eu também preciso parabenizar vocês por essa maturidade, esse grau de compreensão elevada e a flexibilidade, obviamente, para que a gente caminhe em conjunto. A HiFlex, algumas perguntas que outras empresas fazem não faz mais sentido para a gente, né? A gente pergunta, mas como assim, né? Então, uma vez me fizeram uma pergunta, você contrata pessoas de 50 anos? Eu pensei, nossa, mas aí daqui a pouquinho eu não vou poder mais trabalhar na empresa, então? Né? E eu não me sinto com 50 ou com 80. Hoje, pessoas de 50, 55, 60 anos... São muito ativas. São muito ativas, tem muito a contribuir, né? E muitas vezes estão mais ativas que os mais jovens. Sim. Então, opa, né? E os jovens? Gente, ambos têm muito que contribuir. Né? Os jovens têm muito a contribuir, os mais velhos têm muito a contribuir. O homem e a mulher, hoje a mulher está muito ativa no mercado, né? E, mas aí a mulher vai engravidar. Oi, gente. Claro, né? Senão vai parar o mundo. E tudo bem, né? Então, assim, mas é complicado. Calma, a gente não pode colocar uma pessoa que a gente sabe que aproveita da situação em relação a tudo, né? A todas, não podemos generalizar todo mundo, né? Então, eu acho que, volto a dizer, é o olhar do gestor como para as pessoas, né? Então, isso vai facilitar muito, vai ajudar muito. O trabalho em casa para as mulheres que estão com filhos pequenos ajuda muito, né? Eu contratei uma pessoa que ela falou, poxa, mas eu não posso trabalhar na empresa, porque eu ainda preciso fazer algumas atividades com meu filho. E é uma bela profissional. Então, se eu não fosse isso um impedimento, eu estaria perdendo uma boa profissional dentro da minha empresa. Ia perder uma bela oportunidade, Né? Exatamente. E é super comprometida com o que faz, está ali entregando, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, os gestores, né? E eu estou dizendo, a gente precisa mudar. Se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás. A nossa empresa vai ficar para trás. Não inova, né? Não inova. Então, inova em produto, inova em tecnologia, em processo. Não, gente, inovação a gente está falando de um contexto. Um conjunto. É um conjunto. E todo mundo trabalha para essa engrenagem funcionar de inovação, pessoas, estratégia, processos, produtos diferenciados. Se tiver uma perninha ali que não esteja performando, esteja ultrapassada, as outras também não vão ter a mesma velocidade para a coisa caminhar, né? E eu acho que até essa harmonia. O clima da empresa muda. Quando você começa a contratar por competências, e não mais porque tem o cabelo azul. Ou porque usa piercing. Até porque hoje, se contratar quem não tem mais tatuagem, não contrata ninguém, né? Eu falei, pessoal, acorda, vamos mudando, né? Então, eu acho que é isso também, eu percebo que as pessoas começam a ter mais orgulho de onde você trabalha. Que legal, né? É prazeroso. Porque você vê, tem mulheres na gestão. Né? Eu sou uma mulher na gestão, mas eu tenho outras mulheres na gestão. Eu tenho homens na gestão. Então, eu tenho pessoas mais velhas, eu tenho pessoas mais novas. Eu tenho um mix dentro da nossa empresa. Né? Então, por quê? Porque eu olho a pessoa. É competente? Vai entrar dentro da minha empresa, vai vestir a camisa dela, tem muito a contribuir. Seja bem-vinda, senta aí, vamos começar a trabalhar. Para trocar ideias. Independente, Sim. né? Independente de qualquer outra característica pessoal da pessoa. Né? A gente tem que analisar por competência. E aí eu percebo que esse clima dentro da HiFlex, ele cada vez mais as pessoas têm mais orgulho de trabalhar. Se sentem pertencentes. Exatamente. Isso é importante. Mas essa cultura
E mudança tem que vir de cima para baixo. Não adianta eu exigir isso, pôr o meu pessoal para fazer treinamentos, assistir palestra, e eu ter um comportamento diferente dentro da empresa. Então, a cultura ou mudança tem que vir de cima para baixo. Alta gestão. E também pensando nisso que você trouxe, se o time se sente pertencente e a engrenagem roda, automaticamente você também diminui seu turnover. Sim. Porque as pessoas gostam do que fazem, têm a competência e se sentem pertencentes. E ela sabe que a empresa precisa de resultado e elas estão ali, ela sabe qual é o objetivo que a empresa quer e elas estão trabalhando ali para conseguir aquele objetivo. Nossa. E muitas vezes elas estão mais engajadas, preocupadas com o resultado do que às vezes eu falo, não, gente, tudo bem, não deu dessa vez, a gente tenta do outro caminho. Não, mas eu... Porque você vê com o engajamento está. Nossa, é muito bom ouvir isso. É sinal que foi feito um trabalho de qualidade, que a Highflex tem essa preocupação com as pessoas, de conhecer e entender o que cada um pode contribuir. E com certeza vocês vêm numa ascensão de crescimento bem exponencial. E eu tenho certeza que esse ano de 2023... Vocês já são uma grande referência no mercado, mas com toda essa movimentação e esse cuidado que vocês têm, é muito claro para a gente e para o mercado também que vocês têm muito para contribuir, né? Gerar mais empregos para a companhia, crescer a empresa e trazer um pouco da experiência de vocês para outras empresas menores que talvez não estão com esse mindset da forma que a Jordânia trouxe, para que a gente tenha um mundo mais conectado e as empresas crescendo cada dia mais. Esse ano a gente está fazendo 35 anos de mercado. A gente constrói, é uma coisa que você constrói a cada ano. Não é de uma hora para outra. Você vai construindo esse relacionamento com as pessoas, né? A empresa é líder de mercado. Hoje a Highflex é líder. Já estamos buscando a liderança na América Latina também. E isso só consigo com eles. Sozinha eu não consigo. Sim. Então, eu preciso ter uma equipe comigo para a gente conseguir. E quando a gente atingir essa liderança na América Latina, ter o mesmo prazer, a mesma satisfação de entregar um bom resultado para uma companhia. Sim, sim. Então, eu tenho muito orgulho de ter a Reflex como cliente nosso na base da NPW, porque, como eu disse para vocês, é uma marca muito conhecida no mercado e todo esse cuidado que você trouxe aqui com as pessoas é algo que brilha aos nossos olhos também. Então, claro, eu preciso dar os parabéns para vocês e que vocês tenham vida longa e que cada ano que passe vocês tenham um crescimento significativo. E é um orgulho para a gente fazer parte dessa história e contribuir com a nossa experiência junto à Highflex. Nós poderíamos falar muito mais aqui, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. É sempre muito gostoso conversar com você, trocar ideias, porque você é uma pessoa muito inteligente, né? Tem muito para contribuir para a gente. E essa troca, ela é necessária, porque pessoas precisam de pessoas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, o seu tempo, a sua disponibilidade. Marcaremos outras gravações para nós abordarmos outros temas que o mercado também precisa ouvir. E, para finalizar, realmente fica o nosso muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço, espero ter contribuído, né? Porque a Highflex, ela nunca foi desse tamanho. A gente começou muito pequenininha, só eu e o meu pai, né? Então, era só nós dois. E a gente foi aprendendo muito ao longo dos anos, né? E a gente ouvia muito outras empresas de cases de sucesso e ia colocando na nossa empresa. Então, espero realmente dar uma satisfação muito grande como profissional também, de contribuir com as outras empresas. Eu vou deixar aqui a minha página no LinkedIn, eu sou bem ativa no LinkedIn, eu ponho várias dicas do dia a dia, até de gestão de pessoas, gestão de processos. Então, tudo que acontece no meu dia a dia, eu coloco lá no LinkedIn, porque eu entendo que isso pode contribuir. E, às vezes, eu tenho um feedback assim, Gi, peguei seu texto e levamos lá na empresa e discutimos esse texto que você abordou, que é muito importante. Tem que se falar, tem que se discutir, Karina. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, porque eu falo que qualquer assunto, ele só vai ser resolvido, melhorado, se a gente discutir ele. A gente tem que falar sobre ele. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gi. Até a próxima, viu? Obrigada. Até a próxima.